Meu crush de 3 anos finalmente se declarou depois que arranjei namorado, agora ele não me deixa em paz. Depois de ser rejeitada pelo cara mais popular da turma pela 99ª vez, ouvi seus amigos rindo. Você parecia meio hesitante quando a rejeitou dessa vez. Ouvi dizer que ela quer ir para a mesma universidade que você. Não me diga que vocês dois vão ficar juntos depois da faculdade. Ele jogou a bola de basquete em seu amigo com repulsa. Não me coloque no mesmo saco que essa mulher superficial, isso me deixa enjoado. No primeiro dia de faculdade, eu estava carregando cupcakes recém-assados quando esbarrei nele no portão da escola. Seus olhos brilharam quando me viu. Não faça isso da próxima vez, eu não gosto de doces. Olhei inquieta para o galã do campus que estava por perto. Como poderia explicar a ele que quem realmente adora doces é meu namorado? Desde criança eu só perseguia os meninos mais bonitos. Se não conseguisse conquistar o galã da turma 1, mudava para a turma 2. Se não conseguisse conquistar o galã da turma 2, mudava para a turma 3 e assim por diante. Depois de entrar no ensino médio, a maioria dos meninos passou pela fase mais feia da puberdade. Apenas Ethan se destacava por ser excepcionalmente bonito. Simplesmente fixei meu alvo nele. A primeira vez que me declarei para Ethan, ele perguntou friamente: Sarah, o que você gosta em mim? Inclinei a cabeça, pensei seriamente por um momento e respondi: você é o garoto mais bonito de toda a escola. Ele riu zombeteiramente. Todas que me perseguem dizem isso. Infelizmente eu odeio garotas como você. Eu estava completamente hipnotizada pela beleza de Ethan, e não prestei muita atenção ao que aquela boquinha tagarela estava dizendo. Não sei qual frase o irritou. A partir daquele dia ele ficou muito revoltado comigo. Ele odiava o leite morno que eu colocava na gaveta da mesa dele todas as manhãs. Odiava minha figura levando água para ele na quadra de basquete. Ele odiava ainda mais meus encontros aparentemente casuais. Mas por aquele rosto eu aguentava qualquer coisa. Fui a pequena cauda do Ethan por 3 anos e me declarei muitas vezes, tantas que perdi a conta. Sem surpresa, ele me rejeitou todas as vezes. Hoje era o aniversário do Ethan. Caminhei até a porta do quarto dele com um presente cuidadosamente preparado. A conversa lá dentro era claramente audível. Ethan, diga a verdade. Você tem sentimentos pela Sarah? Parei e me escondi na fresta da porta para ouvir. Oh, não. O Ethan ficou em silêncio. Achei que você parecia um pouco hesitante quando a rejeitou da última vez. Alguém começou a me avaliar. O rosto de Sarah é apenas ok. Mas ela tem seios grandes e cintura fina. Um corpo ótimo. Além de ser uma pessoa fácil de controlar e apaixonada. Ouvi dizer que ela se inscreveu na mesma universidade que Ethan. Vocês dois não vão ficar juntos depois da faculdade, vão? As risadas ficaram cada vez mais altas. Uma bola de basquete foi jogada em alguém. A sala barulhenta ficou instantaneamente assustadoramente silenciosa. Ethan se levantou. Aquele rosto bonito tinha sobrancelhas e olhos ardendo de raiva. Seios grandes, cintura fina. Se você gosta tanto disso, saia com ela você mesmo. Não me associe a esse tipo de mulher superficial nojenta. Olhei para a bolsa de lona em minhas mãos. De repente começou a chover no caminho para cá. E como não trouxe guarda-chuva, fiquei encharcada. Apenas a bolsa de lona ficou protegida em meus braços o tempo todo. Sem nenhum sinal de umidade. Porque dentro dela estava a canção de despedida de Chopin. Esse foi o presente de aniversário que escolhi para Ethan depois de uma longa busca. Eu queria dizer a ele que mesmo depois da formatura, nos reuniríamos nas universidades dos nossos sonhos. Se ele estivesse disposto, começaríamos um novo capítulo da nossa história. Não haveria despedida alguma. Eu estava errada. Como Sarah poderia ser digna de Ethan? É tudo culpa minha por falar demais. As pessoas lá dentro ainda estavam se desculpando com risadas forçadas. Os amigos oportunistas de Ethan sempre gostavam de falar demais. Mas a resposta dele ainda me deixou incapaz de me recuperar por um longo tempo. De repente, senti que tudo era muito sem sentido. Aquele rosto que eu nunca me cansava de olhar poderia realmente dizer palavras tão dolorosas. Gentilmente, coloquei o livro de música na mesa. Virei e me saí sem olhar para trás. No dia seguinte, tirei meio-dia de licença médica. Assim que peguei meus livros, Ethan se aproximou. Ele bateu na minha mesa. Sarah, entregue sua lição de casa. Seu tom continha alguma insatisfação. Onde você foi ontem? Não te vi em lugar nenhum ontem. Mas eu vim à escola ontem e entreguei minha lição de casa no prazo. Eu não entendia de onde vinham suas perguntas. Sim, você veio à escola. Mas ontem foi meu aniversário e você não veio a mim. Não pude deixar de interromper Ethan. Você me odeia tanto.
Sem mim na sua festa de aniversário, você deve ter ficado mais feliz, certo? Minha voz estava rouca por estar doente, como um gongo quebrado. Ethan ficou sem palavras, com uma expressão atônita e sua raiva se dissipou. Sua voz. Você estava doente ontem? No segundo seguinte, Ethan me jogou uma caixa de remédios. Não saia mais correndo depois da escola. Ficar doente nesta época vai afetar o vestibular. Ele fez outra pausa. Não me entenda mal. Como presidente da turma, tenho o dever de supervisionar os estudos dos meus colegas. Você disse que queria entrar na Universidade de Tsinghua. Entrar em Tsinghua sempre foi o sonho de Ethan. Embora a vizinha Universidade de Vada fosse mais adequada para mim, eu sempre quis me inscrever em Tsinghua. Mas eu não pensava mais assim. Decidi mudar minha inscrição para a vizinha Universidade de Vada. Mas não planejava contar a Ethan sobre minha mudança de ideia. Apenas respondi casualmente. Bem, obrigado, presidente da turma. Vou me esforçar. Ethan sorriu com satisfação. Ele inconscientemente levantou a mão, como se quisesse acariciar minha cabeça. Esse gesto parou estranhamente no ar e, em seguida, foi silenciosamente retirado. Antes de sair, ele fez um comentário aparentemente aleatório. Se você tiver problemas de matemática que não entende, pode me perguntar a qualquer momento. Ajudar você a entrar na Tsinghua também é meu dever como presidente da turma. Ethan enfatizou deliberadamente as últimas palavras. Como se estivesse preocupado que eu pudesse desenvolver fantasias inadequadas. Também parecia que ele estava falando consigo mesmo. Depois que o vestibular terminou, todos ficaram ocupados. Perto do início das aulas, minha melhor amiga me arrastou para uma reunião do colégio. Quando ela me viu, gritou: "Você realmente fez permanente no cabelo. Tão bonito! Quando você entrar na Tsinghua, vai deixar o Ethan completamente encantado." Eu me senti um pouco culpada. Na verdade, eu não me inscrevi na Tsinghua. Entrei na Universidade Vada e já tenho namorado. Só estou esperando o início das aulas para que possamos nos encontrar pessoalmente. Minha melhor amiga ficou com a boca aberta quando eu disse isso. Namorado? Como assim, Sarah? E o Ethan? Você passou 3 anos correndo atrás dele. Eu suspirei, mexendo no meu cabelo recém-permanentado. Esquece o Ethan. Ele me vê como uma mulher superficial e nojenta, lembra? Essas foram as palavras exatas que ele usou. Ela balançou a cabeça incrédula. Mas Sarah, você não pode desistir assim. Vocês vão estar na mesma universidade. É a chance perfeita para... Não vamos estar na mesma universidade. Eu a interrompi. Eu mudei minha inscrição para Vada. Naquele momento alguém bateu no meu ombro. Era Ethan. Meu coração disparou automaticamente, mesmo depois de tudo. Ele estava ainda mais bonito, se é que isso era possível. O verão tinha bronzeado ligeiramente sua pele e seus olhos pareciam mais profundos. Sarah, ele disse, sua voz soando estranha. Posso falar com você um minuto? Minha amiga nos deixou sozinhos, não sem antes me dar um olhar significativo. Caminhamos até um canto mais reservado do local onde estava acontecendo a reunião. Ouvi dizer que você não se inscreveu na Tsinghua. Ele começou, suas mãos nervosamente brincando com as chaves do carro. É verdade? Eu o encarei diretamente. É verdade. Mudei de ideia. Por quê? A pergunta saiu mais alta do que ele pretendia, e algumas pessoas olharam na nossa direção. Por que você se importa? Rebati. Achei que ficaria feliz em se livrar da mulher superficial e nojenta que eu sou. Ethan pareceu ter levado um tapa. Seu rosto empalideceu e ele abaixou a cabeça. Você ouviu aquilo? Ouvi cada palavra, confirmei, minha voz fria. Na verdade, eu estava indo te dar seu presente de aniversário. Mas percebi que você estava certo. Eu realmente sou superficial. Passei 3 anos perseguindo você apenas porque você é bonito. Que patético da minha parte, não é? Sarah, eu não precisa explicar nada, Ethan. Você foi claro. E sabe o que mais? Você me fez um favor. Me fez perceber que eu merecia algo melhor que alguém que me despreza. Peguei meu celular e mostrei a foto de tela de bloqueio. Era eu abraçada com um rapaz moreno de sorriso gentil. Este é meu namorado, Kevin. Nos conhecemos online durante a preparação para o vestibular. Ele estuda na Vada também, curso de literatura. E sabe o que é o melhor sobre ele? Ethan estava olhando fixamente para a foto, sua mandíbula tensa. Ele me vê, não só meu rosto ou meu corpo. Ele me vê de verdade. Kevin sabe que eu amo cupcakes de chocolate, que leio romances quando estou triste, que tenho medo de tempestades desde criança. Ele sabe que eu toco piano, que sonho em escrever um livro um dia, que minha cor favorita é azul marinho. Coisas que você nunca se deu ao trabalho de descobrir em 3 anos. Ethan estava em silêncio, sua respiração visivelmente alterada.
Sara, me deixa explicar o que aconteceu naquele dia. Não quero suas explicações, eu o interrompi. Quero que você saiba que estou grata. Por 3 anos eu desperdicei meu tempo perseguindo uma fantasia. Mas agora eu tenho alguém de verdade. Alguém que me liga toda noite só para ouvir minha voz, que manda mensagens de bom dia todos os dias, que planeja nosso primeiro encontro presencial com tanto carinho. Vi que as mãos dele estavam tremendo ligeiramente. Você não entende, Sara. Aquele dia eu estava sendo sincero, completei. E eu agradeço por isso. Me ajudou a abrir os olhos. Nesse momento meu celular tocou. Era Kevin. Atendi na frente do Ethan, minha voz ficando automaticamente mais doce. Oi, amor. Sim, estou na reunião da escola. Claro que estou com saudades também. Não posso esperar para te ver semana que vem. Quando desliguei, Ethan parecia devastado. Semana que vem? É quando as aulas começam. Vou me mudar para o dormitório da Vada. Kevin vai me ajudar com a mudança. Parei e o olhei nos olhos, aqueles mesmos olhos que um dia me fizeram suspirar. Ethan, eu realmente espero que você encontre alguém em Tsinghua. Alguém que você possa amar de verdade, não apenas tolerar. Sara, por favor, tchau, Ethan. Tenha uma boa vida. Comecei a me afastar, mas ele segurou meu braço. Espera. O que você quer dizer com apenas tolerar? Eu nunca disse que apenas te tolerava. Me virei para ele, genuinamente confusa. Ethan, você literalmente me chamou de nojenta. Disse que eu era superficial, fácil de controlar. Que não queria ser associado a alguém como eu. Como isso não é apenas tolerar? Porque eu estava mentindo. Ele explodiu, atraindo olhares de todos ao redor. Eu estava mentindo para os meus amigos, para mim mesmo, para todo mundo. Sua voz quebrou ligeiramente. Você quer saber a verdade? A verdade é que eu pensava em você todos os dias. A verdade é que eu guardava aquele leite morno que você trazia, mesmo dizendo que odiava. A verdade é que eu esperava você aparecer na quadra de basquete. Eu estava atônita. O que você está dizendo? Estou dizendo que eu sou um covarde. Ele continuou, suas palavras saindo atropeladas. Estou dizendo que quando meus amigos perguntaram se eu gostava de você, eu entrei em pânico. Porque a resposta era sim, e isso me assustava. Por que te assustava? Perguntei, minha voz saindo quase como um sussurro. Porque você disse que gostava de mim apenas porque eu era bonito. Porque eu achava que você era igual a todas as outras garotas que só queriam namorar o cara popular. Porque eu tinha medo de ser só mais um troféu para você. Senti como se o chão tivesse desaparecido debaixo dos meus pés. Então você me rejeitou 99 vezes porque achava que eu era superficial? Eu me rejeitei 99 vezes, ele corrigiu. Cada vez que você se declarava, uma parte de mim queria dizer sim. Mas eu tinha medo. Medo de que quando você me conhecesse de verdade, descobrisse que eu não era o cara perfeito que você achava que eu era. Ethan. Naquele dia, quando você não apareceu na minha festa de aniversário, eu percebi que alguma coisa estava errada. Eu procurei por você a escola toda. E quando você chegou no dia seguinte doente, com aquela voz rouca, eu soube que você tinha ouvido o que eu disse aos meus amigos. Ele passou a mão pelo cabelo, desesperado. Eu quis me matar, Sara. Literalmente quis me matar. Se você se sentia assim, por que não disse nada? Porque eu sou um idiota orgulhoso, ele admitiu. Porque eu achei que era tarde demais. Porque quando você disse que ia se esforçar para entrar na Tsinghua, eu pensei que talvez ainda houvesse uma chance. Pensei que na universidade, longe de todos os outros, longe da pressão, eu poderia te mostrar quem eu realmente era. Eu estava chorando agora, lágrimas que eu não sabia que estavam se acumulando. Mas agora é tarde demais de verdade, Ethan. Eu tenho namorado. Eu mudei minha vida toda. Eu sei, ele disse, sua própria voz embargada. Eu sei que é tarde demais. Eu só precisava que você soubesse a verdade. Precisava que você soubesse que aquelas coisas horríveis que eu disse, elas não eram verdade. Você nunca foi superficial. Você nunca foi nojenta. Você sempre foi perfeita. A palavra ficou suspensa no ar entre nós. Perfeita. A palavra que eu sempre quis ouvir dele, chegando 3 anos e um namorado novo tarde demais. Perfeita. Repeti, enxugando as lágrimas que não paravam de cair. Se eu era tão perfeita assim, por que você me fez sofrer tanto? Por que você me humilhava na frente de todo mundo? Por que você jogava fora o leite que eu levava com tanto carinho? Ethan fechou os olhos, como se cada palavra fosse uma punhalada. Eu não jogava fora, ele sussurrou. Eu bebia escondido. Todos os dias. E guardava as garrafinhas vazias na minha gaveta. Meu coração parou. O quê? Você quer ver? Ele pegou o celular e começou a mexer freneticamente. Olha. Me mostrou uma foto.
Era sua mesa de estudos em casa, e numa prateleira ao fundo eu podia ver dezenas de pequenas garrafas de leite vazias, todas cuidadosamente organizadas. 93 garrafas. Uma para cada dia que você me trouxe leite nos últimos 3 anos. Eu estava tremendo agora. Ethan, para de fazer isso comigo. E tem mais, ele continuou, como se não me ouvisse. Mexeu no celular novamente. Lembra daquela vez que você escreveu um bilhete dizendo boa sorte no jogo e colou no meu armário? Eu falei que era ridículo e joguei no lixo na sua frente. Eu me lembrava. Tinha sido uma das humilhações mais dolorosas. Lembro. Eu voltei e peguei do lixo 5 minutos depois. Ele me mostrou outra foto. O bilhete amarelado e cuidadosamente colado numa parede do quarto dele, junto com diversos outros papeizinhos. Todos os bilhetes, Sarah. Todos. Minha respiração estava descontrolada. Como era possível que eu estivesse descobrindo isso só agora? Por que você está me contando isso? Por que agora? Porque eu não aguento mais carregar essa mentira, ele disse, se aproximando um passo. Porque eu passei os últimos meses do 3º ano dormindo mal, acordando mal, porque eu sabia que você estava se afastando e eu não sabia como consertar. Você não tentou consertar. Você apenas continuou sendo frio comigo. Eu tentei. Ele rebateu. Naquele dia que você estava doente, quando eu ofereci ajuda com matemática, quando eu quase toquei seu cabelo. Você não percebeu? Eu estava tentando me aproximar, mas sem saber como. Eu me lembrei do momento. Como suas mãos tinham hesitado no ar, como ele tinha parecido perdido. Eu pensei que você estava apenas cumprindo seu dever de presidente da turma. Eu estava me escondendo atrás disso, ele admitiu. Como sempre fiz. Presidente da turma, dever cívico, qualquer desculpa para não admitir que eu estava apaixonado por você. Apaixonado? A palavra saiu como um eco. Completamente apaixonado, ele confirmou. Desde o 1º ano. Desde a primeira vez que você se declarou com aquele sorriso nervoso e as bochechas vermelhas. Você disse que eu era o garoto mais bonito da escola, mas eu só conseguia pensar em como seus olhos brilhavam quando sorria. Eu estava lutando para respirar normalmente. 3 anos. 3 anos de rejeição, humilhação, lágrimas. E agora ele estava me dizendo que era tudo mentira. Ethan, você não pode fazer isso comigo. Você não pode aparecer aqui e jogar uma bomba dessas quando eu finalmente conseguir seguir em frente. Eu sei que não posso, ele disse, sua voz quebrando. Eu sei que é egoísmo da minha parte. Mas eu precisava que você soubesse que quando você desistiu de mim, quando você parou de me perseguir, foi como se uma parte de mim tivesse morrido. Você queria que eu continuasse sendo humilhada? Eu queria ter coragem de retribuir, ele gritou, fazendo várias pessoas olharem. Baixou a voz novamente. Eu queria ter coragem de segurar sua mão, de aceitar o leite com um sorriso, de te dar o presente de aniversário que eu comprei mas nunca tive coragem de dar. Que presente? Perguntei automaticamente. Ele mexeu no celular mais uma vez e me mostrou a foto de uma partitura. Era a Sonata ao Luar de Beethoven, minha música favorita. Como você sabia que eu gostava dessa música? Porque eu prestava atenção em você, Sarah. Em cada detalhe. Eu sabia que você tocava piano porque suas mãos sempre faziam movimentos involuntários quando alguma música tocava no intervalo. Eu sabia que era a Sonata ao Luar porque você cantarolava ela baixinho quando pensava que ninguém estava ouvindo. Eu estava soluçando agora. Como ele podia saber tanto sobre mim e ainda assim me rejeitar tantas vezes? Ethan, isso não faz sentido. Se você sabia tudo isso, se você me amava, por quê? Porque eu sou um idiota, ele me interrompeu. Porque eu achei que se eu admitisse que gostava de você, todo mundo ia pensar que eu era igual aos outros caras que namoravam por status. Porque eu tinha medo que você descobrisse que por baixo de toda essa fachada de cara popular, eu sou só um garoto inseguro que fica nervoso perto da garota que gosta. Você ficava nervoso perto de mim? Morrendo de nervoso, ele confessou. Por que você acha que eu sempre falava tão friamente com você? Porque se eu falasse normal, minha voz ia tremer. Se eu te olhasse nos olhos por mais de 2 segundos, eu ia fazer alguma besteira. Meu celular tocou novamente. Era Kevin. Olhei para o nome na tela e senti meu estômago se contorcer. Ethan também viu. Atende, ele disse baixinho. Seu namorado está te ligando. Ethan. Atende, Sarah. Eu já causei dano suficiente. Mas ele não se afastou. Ficou ali, me olhando com aqueles olhos que agora estavam vermelhos, enquanto o celular continuava tocando. Atendi com as mãos tremendo. Oi, Kevin. Sarah. Como está a reunião? Você parece meio estranha. Kevin sempre percebia quando algo estava errado na minha voz. Era uma das coisas que eu mais gostava nele. Estou bem, só. Cansada.
Você tem certeza? Posso te ligar mais tarde se você quiser. Não, não precisa, eu disse rapidamente, evitando olhar para Ethan. Como foi seu dia? Enquanto Kevin me contava sobre as aulas preparatórias na Vada, sobre os novos colegas que conheceu, sobre como estava ansioso para me ver, eu podia sentir o olhar de Ethan queimando minha pele. Sarah, você tem certeza que está bem? Você está muito quieta hoje. Estou bem, amor. Só conversando aqui com o pessoal da escola. A palavra amor fez Ethan dar um passo para trás, como se tivesse levado um soco. Ok, então te deixo ir. Mas Sarah? Sim? Eu te amo. Não vejo a hora de te ver pessoalmente semana que vem. Eu também te amo, Kevin. Quando desliguei, o silêncio entre Ethan e eu era ensurdecedor. Você o ama? Ele perguntou finalmente, sua voz quase inaudível. Eu hesitei. Porque a verdade era que eu gostava muito do Kevin. Ele era gentil, atencioso, me fazia rir. Mas amor? Amor verdadeiro? Estou aprendendo a amar, respondi honestamente. E eu perdi minha chance para sempre, ele disse, mais para si mesmo do que para mim. Ethan, você nunca teve uma chance, eu disse, tentando soar firme. Você nunca me deu uma chance de ter uma chance. E se eu te desse agora? A pergunta ficou suspensa no ar como uma bomba prestes a explodir. Se eu te implorasse para não ir para a Vada? Se eu te dissesse que posso transferir minha matrícula? Se eu me ajoelhasse aqui mesmo e te pedisse para me dar uma oportunidade de verdade? Meu coração estava batendo tão forte que eu tinha certeza que ele podia ouvir. Ethan, não. Por quê? Porque é tarde demais, eu disse, as palavras saindo como vidro sendo engolido. Porque eu não posso simplesmente jogar fora a vida que estou construindo baseada numa confissão de última hora. Mesmo que seja verdade? Mesmo que eu esteja te dizendo que te amo desde sempre? Especialmente porque é verdade, eu respondi, as lágrimas voltando. Porque isso significa que você me fez sofrer por 3 anos sabendo que me amava. Isso é ainda pior do que se você simplesmente não gostasse de mim. O impacto das minhas palavras foi visível no rosto de Ethan. Ele cambaleou para trás como se eu tivesse lhe dado um tapa. Sarah, eu nunca pensei nisso dessa forma. Claro que não pensou, eu disse, minha voz ganhando uma dureza que eu não sabia que possuía. Você estava tão ocupado protegendo seu precioso orgulho que nunca parou para pensar no que estava fazendo comigo. Você tem ideia do que é se declarar para alguém 99 vezes e ser rejeitada todas elas? Sarah. Por favor, você tem ideia do que é chorar sozinha no banheiro da escola porque o garoto que você ama te trata como lixo na frente de todo mundo? Do que é se questionar se você vale alguma coisa? Minha voz estava subindo novamente, mas eu não me importava mais. Eu desenvolvi ansiedade por sua causa, Ethan. Ansiedade real, tive que fazer terapia porque comecei a achar que eu não era digna de ser amada. Ele estava pálido agora, suas mãos tremendo visivelmente. Eu não sabia. Porque você nunca se deu ao trabalho de saber. Explode. Você estava tão preocupado com sua imagem, com o que os outros iam pensar, que esqueceu que eu era uma pessoa real com sentimentos reais. Você me transformou numa piada, Ethan. Lá vem a Sarah atrás do Ethan de novo. Todo mundo ria de mim. Eu odiava quando riam de você, ele sussurrou. Mas você deixava acontecer. Você perpetuava isso. Cada rejeição sua era mais munição para eles me humilharem. Eu estava soluçando agora, 3 anos de dor reprimida finalmente explodindo. Sabe o que a Júlia disse para mim uma vez? Que eu era patética. Que qualquer pessoa com um pingo de amor próprio já teria desistido. E sabe por que eu não desistia? Ethan estava com os olhos cheios de lágrimas. Por quê? Porque eu achava que se eu tentasse o suficiente, se eu fosse boa o suficiente, gentil o suficiente, persistente o suficiente, talvez você pudesse gostar de mim um pouquinho. Nem amor, Ethan. Eu só queria que você gostasse de mim. Minha voz quebrou. E o tempo todo você já gostava, mas estava brincando comigo como um gato brinca com um rato. Não era brincadeira, Sarah. Nunca foi brincadeira. Era pior que brincadeira. Era crueldade. Eu me afastei dele quando ele tentou se aproximar. Kevin me fez perceber o que é ser amada de verdade. Ele me liga todos os dias não porque se sente obrigado, mas porque quer ouvir minha voz. Ele lembra de pequenos detalhes não para me impressionar, mas porque ele genuinamente se importa. Ele me trata como se eu fosse preciosa. Você é preciosa, Ethan disse desesperadamente. Para você eu era um passatempo, continuei, ignorando-o, um ego boost. Olha como a Sarah corre atrás de mim. Olha como eu sou irresistível. Você se alimentava da minha adoração e depois me cuspia fora quando tinha plateia. Isso não é verdade. Não é? Me virei para ele com toda a raiva que havia acumulado. Então me explica uma coisa, Ethan.
Se você realmente me amava, por que você nunca, nem uma única vez me defendeu quando seus amigos falavam mal de mim? Por que você participava das piadas? Por que você me chamou de superficial e nojenta quando pensou que eu não estava ouvindo? Ele não tinha resposta. Ficou ali parado, a boca aberta, como um peixe fora d'água. Sabe o que Kevin fez quando o amigo dele fez uma piada sobre meu peso? Continuei. Ele cortou relações com o cara. Disse que não tolerava desrespeito comigo. E nem somos namorados há tanto tempo assim. Mas você que supostamente me ama há 3 anos, você deixava seus amigos me chamarem de qualquer coisa. Eu estava com medo. Ele tentou se justificar fracamente. Medo de que exatamente? Medo de que descobrissem que você tinha coração? Medo de que percebessem que você era capaz de sentir algo por alguém que não fosse você mesmo? Eu ri amargamente. Você sabe qual foi o momento em que eu finalmente entendi que precisava desistir de você? Ethan me olhava com os olhos arregalados, esperando. Foi quando você me ignorou completamente naquela vez que eu caí da escada. Lembra? Eu torci o tornozelo, estava chorando de dor no chão, e todo mundo veio me ajudar. Todo mundo menos você. Você passou por mim como se eu fosse invisível. A lembrança ainda doía. Naquele momento eu percebi que você não só não me amava, você não sentia nem pena de mim. Sarah, eu queria ajudar, mas havia muita gente e eu. Havia muita gente e você teve medo que alguém pensasse que você se importava comigo, terminei por ele. Você escolheu sua reputação em vez da minha dor. Como sempre. Ele estava chorando abertamente agora. Eu sinto muito. Eu sinto tanto, Sarah. Se eu pudesse voltar no tempo. Mas não pode, eu disse com finalidade. E mesmo que pudesse, isso não mudaria quem você é fundamentalmente. Você é alguém que escolhe a aparência em vez da substância. A popularidade em vez da lealdade. Seu orgulho em vez do meu coração. Isso não é quem eu sou, ele protestou. É exatamente quem você é, explode novamente. E sabe como eu sei? Porque mesmo agora, mesmo depois de tudo que você me fez passar, você está aqui tentando me conquistar de volta não porque se importa com minha felicidade, mas porque não suporta a ideia de que eu encontrei alguém melhor que você. Ethan pareceu ter sido esbofeteado. Isso não é verdade. Não é? Então me responde uma coisa, se você realmente me ama, se você realmente quer minha felicidade, por que está tentando me convencer a jogar fora um relacionamento saudável? Por que não está feliz por eu ter encontrado alguém que me trata bem? Ele ficou em silêncio, porque sabíamos ambos qual era a resposta. É porque seu ego não consegue aceitar que Sarah, a garota patética que corria atrás de você, encontrou alguém que a valoriza, continuei impiedosamente. Você está aqui não por amor, Ethan. Você está aqui por possessividade. Não, ele disse fracamente, mas sua voz não tinha convicção. Kevin me ama pelo que eu sou. Você me quer pelo que eu representava. Adoração incondicional e um ego inflado. Peguei minha bolsa, preparando-me para ir embora. Eu mereço mais que isso. Eu sempre mereci mais que isso. Sarah, espera, ele chamou quando comecei a me afastar. E se? E se eu mudar? E se eu provar que posso ser diferente? Me virei para ele uma última vez. Sabe qual é o problema, Ethan? Eu não quero que você mude. Eu quero que você seja feliz sendo quem você é. E eu quero ser feliz com alguém que já é a pessoa certa para mim. Kevin é a pessoa certa para você? A pergunta saiu carregada de desespero. Kevin me vê, respondi simplesmente. Desde o primeiro dia ele me viu. Não como um troféu, não como uma admiradora conveniente, não como alguém para inflar seu ego. Ele me viu como Sarah. E isso, Ethan, isso é algo que você nunca fez. Ethan ficou parado ali, as lágrimas escorrendo pelo rosto que um dia eu achei ser o mais bonito do mundo. Agora, olhando para ele, eu só conseguia ver a crueldade disfarçada de beleza, a covardia escondida atrás do sorriso perfeito. Sarah, ele tentou mais uma vez, me dá uma chance. Uma única chance de te mostrar que eu posso ser diferente. Você teve 99 chances, respondi, minha voz finalmente firme. E desperdiçou todas elas. Comecei a caminhar em direção à saída, mas suas palavras me seguiram. Eu vou lutar por você. Ele gritou, fazendo toda a festa parar para olhar. Eu não vou desistir. Se você pôde me perseguir por 3 anos, eu posso fazer o mesmo. Parei no meio do caminho, uma risada amarga escapando dos meus lábios. Me virei lentamente. Você quer mesmo comparar sua situação com a minha? Minha voz estava perigosamente baixa. Quer mesmo? Ele pareceu perceber que tinha dito algo errado, mas era tarde demais. Quando eu te perseguia, Ethan, eu o fazia com amor genuíno. Eu acreditava que você era uma boa pessoa por baixo da frieza. Eu te via potencial onde talvez não existisse. Me aproximei dele novamente, e desta vez foi ele quem recuou.
Mas se você decidir me perseguir, como você mesmo disse, vai ser por ego ferido, por possessividade, por não conseguir aceitar que perdeu. Não é isso. É exatamente isso, cortei. E sabe qual é a diferença entre nós dois? Quando eu te perseguia, eu respeitava seus nãos. Eu nunca tentei sabotar seus relacionamentos. Nunca falei mal de você para outras pessoas. Nunca tentei te forçar a nada. Eu só esperava. Pateticamente e estupidamente, mas respeitosamente. A multidão ao nosso redor estava claramente escutando cada palavra, mas eu não me importava mais. 3 anos de humilhação pública mereciam uma resposta pública. Mas você, continuei. Você está aqui tentando me convencer a trair meu namorado, a jogar fora minha nova vida, a voltar para um ciclo tóxico. Isso não é amor, Ethan. Isso é manipulação. Eu não estou tentando te manipular, ele protestou. Eu vou lutar por você. Eu não vou desistir, repeti suas palavras com escárnio. Você acabou de me dizer que pretende ignorar minha escolha, minha felicidade, meu relacionamento. Como isso não é manipulação? Ethan abriu a boca para responder, mas eu não tinha terminado. Sabe o que Kevin me disse quando eu contei para ele sobre você? Perguntei retoricamente. Ele disse que sentia pena de qualquer cara que tivesse sido idiota o suficiente para me perder. Não raiva, não ciúmes. Pena. Porque ele entende que quando você ama alguém de verdade, você quer que essa pessoa seja feliz, mesmo que não seja com você. Eu quero que você seja feliz, Ethan disse desesperadamente. Mentira, respondi sem hesitação. Você quer que eu seja feliz com você. É completamente diferente. Balancei a cabeça. Kevin, por outro lado, me disse que se algum dia eu decidisse que não o amava mais, ele me deixaria ir. Porque amor não é posse, Ethan. É liberdade. Vi mais lágrimas escorrerem pelo rosto dele. Sarah, por favor. Você quer saber uma coisa engraçada? Perguntei, uma risada seca escapando. Durante 3 anos eu sonhei com este momento. Com você implorando por mim, se declarando, dizendo que me ama. Eu fantasiei 1000 cenários diferentes de como seria quando você finalmente percebesse meu valor. Ethan pareceu esperançoso por um segundo. Mas agora que está acontecendo, eu só sinto. Nada. A mentira saiu mais fácil do que eu esperava. Porque a verdade era que eu sentia muita coisa, raiva, dor, uma pontinha traiçoeira de satisfação. E sim, ainda uma fagulha daquele amor antigo que eu pensava ter morrido. Você chegou tarde demais, Ethan. Não porque eu tenho namorado, mas porque eu cresci. O que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que a Sarah que te amava era uma menina insegura que achava que precisava da validação do garoto popular para ter valor. A Sarah que está aqui hoje sabe que vale muito mais que isso. Ajustei a alça da minha bolsa no ombro. Eu não preciso mais de você, Ethan. E, ironicamente, isso me fez perceber que eu nunca realmente te amei. Ele pareceu ter sido atingido por um raio. Como assim? Eu era obcecada por você. Apaixonada pela ideia de você. Pelo que você representava. Cada palavra era uma punhalada, e eu sabia disso. Mas amor real é o que eu sinto pelo Kevin. É baseado em quem ele é como pessoa, não em como ele me faz parecer quando estou com ele. Sarah, isso não é verdade. Você me conhecia melhor que qualquer pessoa. Eu conhecia a versão de você que eu havia criado na minha cabeça, corrigi. O Ethan real, o que está aqui na minha frente. Esse eu só conheci hoje. E francamente eu não gosto muito do que vejo. Foi cruel. Eu sabia que foi cruel. Mas 3 anos de crueldade merecem uma resposta à altura. Então é isso? Ele perguntou, sua voz quebrada. Você vai embora e pronto? Vai fingir que estes 3 anos não significaram nada? Estes 3 anos significaram tudo, respondi honestamente. Eles me ensinaram que eu mereço mais. Que eu sou forte o suficiente para sobreviver à rejeição. Que eu posso me levantar depois de ser derrubada 99 vezes. Eles me prepararam para reconhecer o amor real quando ele aparecesse. Parei e o olhei nos olhos uma última vez. Então obrigada, Ethan. Obrigada por me rejeitar tantas vezes. Obrigada por ser cruel. Obrigada por me mostrar exatamente o tipo de homem que eu nunca mais quero na minha vida. Sarah, não pode ser assim que termina entre a gente. Não termina nada entre a gente, respondi. Porque nunca houve um agente para começar. Houve uma menina estúpida perseguindo um menino cruel. Mas isso acabou. Desta vez, quando comecei a me afastar, ele não me seguiu. Mas suas palavras me alcançaram mesmo assim. Eu sempre vou te amar, Sarah. Sempre. Parei sem me virar. Então aprende a amar de longe, Ethan. Aprende a torcer pela minha felicidade, mesmo que ela não inclua você. Porque se você realmente me ama, é isso que você vai fazer. E então eu saí dali, deixando para trás não apenas Ethan,
mas toda a versão de mim mesma que havia desperdiçado 3 anos perseguindo alguém que nunca me mereceu. Quando cheguei em casa naquela noite, minha mãe imediatamente notou que algo estava errado. Sara? Como foi a reunião? Você parece abatida. Foi. Esclarecedora, respondi, jogando a bolsa no sofá e me deixando cair ao lado dela. Mãe, posso te fazer uma pergunta? Claro, filha. Você acha que eu desperdicei meu ensino médio inteiro correndo atrás do Ethan? A pergunta saiu mais vulnerável do que eu pretendia. Minha mãe suspirou e se sentou ao meu lado. Sara, eu sempre me preocupei com isso. Não porque você gostar de alguém fosse errado, mas porque você se perdeu no processo. Nos últimos 3 anos, toda a conversa nossa girava em torno dele. Suas conquistas, suas decepções, tudo era sobre como o Ethan havia reagido. Senti um nó na garganta. Eu fui mesmo tão patética assim? Você não foi patética, filha. Você foi jovem e apaixonada. Mas, ela hesitou. Você parou de ser você mesma. Lembra quando você tocava piano todos os dias? Quando você escrevia aqueles poeminhas lindos? Quando você ria daquele jeito gostoso quando assistia seus filmes favoritos? Eu não me lembrava. Quando foi a última vez que eu havia feito qualquer uma dessas coisas sem pensar em como impressionar Ethan? Você sabe o que eu notei nas suas ligações com Kevin? Minha mãe continuou. Você volta a ser a Sara que eu conheço. Você ri, você conta sobre seus livros, você planeja coisas que te fazem feliz, não coisas que você acha que vão impressionar alguém. Meu celular vibrou. Era uma mensagem de Kevin. Oi, amor. Estava pensando em você. Que tal lermos o mesmo livro esta semana e discutirmos por telefone? Pensei naquele romance que você mencionou, Orgulho e Preconceito. O que acha? Sorri involuntariamente. Kevin sempre fazia isso. Pegava pequenos comentários meus e os transformava em planos compartilhados. Quando eu havia mencionado casualmente que queria reler Jane Austen, ele imediatamente se interessou, mesmo não sendo muito fã de romance. Vou responder ele, murmurei para minha mãe, digitando de volta. Adoraria. Mas você tem certeza? Sei que não é muito seu tipo de livro. A resposta veio quase imediatamente. Qualquer coisa que te faz feliz me faz feliz também. Além disso, você sempre fala tão apaixonadamente sobre literatura que estou curioso para ver o mundo pelos seus olhos. Meu coração se aqueceu de uma forma que eu quase havia esquecido que era possível. Mãe disse, mostrando as mensagens, olha isso. Ela leu e sorriu. Isso, minha filha, é como alguém que te ama de verdade se comporta. Naquela noite, enquanto falava com Kevin ao telefone sobre nossa mudança para os dormitórios, sobre nossos planos para a universidade, sobre nossas expectativas para finalmente nos conhecermos pessoalmente, senti uma paz que não experimentava há anos. Não havia ansiedade, não havia segunda intenções, não havia jogos mentais. Era simples, natural, verdadeiro. Sara, Kevin disse no final da ligação, você parece diferente hoje. Mais leve. Aconteceu alguma coisa boa? Aconteceu, respondi honestamente. Eu finalmente fechei um capítulo da minha vida que precisava ser fechado há muito tempo. Quer conversar sobre isso? E essa era outra coisa sobre Kevin. Ele sempre oferecia espaço para eu falar, mas nunca forçava. Talvez pessoalmente, respondi. Quando nos encontrarmos. Não posso esperar, ele disse, e eu podia ouvir o sorriso na voz dele. Sara? Sim, eu te amo. E não só porque você é incrível, mas porque quando estou com você, eu também me torno uma versão melhor de mim mesmo. Depois que desligamos, fiquei pensando nessas palavras. Quando eu estava com Ethan, ou melhor, quando eu estava perseguindo Ethan, eu me tornava uma versão menor de mim mesma. Mais desesperada, mais insegura, mais disposta a aceitar migalhas. Com Kevin acontecia o oposto. Eu me sentia confiante, valorizada, completa. Nos dias seguintes, tentei me concentrar nos preparativos para a universidade, mas estava sendo difícil. Ethan havia conseguido meu número e não parava de mandar mensagens. Sara, por favor, me dá só uma chance de explicar tudo direito. Eu não consegui dormir pensando na nossa conversa. Preciso falar com você. Você era a única coisa boa na minha vida no ensino médio. Não joga isso fora. Depois de 2 semanas disso, resolvi responder. Ethan, pare. Cada mensagem sua está me deixando desconfortável. Eu disse o que tinha que dizer. Respeite minha decisão. A resposta veio em 5 minutos. Você não pode me pedir para desistir da pessoa que eu amo. Posso e estou pedindo. Pare de me contactar. Não. Essa única palavra me deixou gelada. Mostrei para minha mãe, que imediatamente ficou preocupada. Sara, isso não é normal. Você deveria bloquear o número dele. Ele não vai fazer nada, mãe. É só drama. Mas eu estava errada.
No dia seguinte, quando saí para encontrar minha amiga para comprar coisas para o dormitório, Ethan estava esperando do lado de fora de casa, encostado no carro dele, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Ethan, o que você está fazendo aqui? Perguntei, parando na calçada. Você não responde minhas mensagens, não atende minhas ligações. Eu precisava falar com você. Ele se aproximou e eu instintivamente recuei. Eu disse para você me deixar em paz. Sarah, você não pode realmente estar apaixonada por esse cara que mal conhece. Nós temos história juntos. Que história, Ethan? De você me humilhando publicamente por 3 anos. De mim te amando por 3 anos. Ele explodiu. Você não pode jogar isso fora por causa de um cara que conheceu na internet. Posso e vou, respondi firmemente. Agora sai daqui antes que eu chame a polícia. Você não faria isso. Peguei meu celular e comecei a discar. Quer apostar? Ele levantou as mãos. Ok. Eu vou embora. Mas Sarah? Quando olhei para ele, seus olhos estavam frios de uma forma que me deu arrepios. Você vai perceber que está cometendo um erro. E quando perceber, eu vou estar aqui. Era uma promessa ou uma ameaça? Não consegui decidir. Naquela noite, liguei para Kevin mais cedo que o normal. Minha voz deve ter denunciado meu estado, porque ele imediatamente percebeu que algo estava errado. Sarah? O que aconteceu? Hesitei. Parte de mim não queria contar sobre Ethan, não queria trazer essa energia tóxica para meu relacionamento com Kevin. Mas outra parte sabia que se realmente queríamos construir algo sólido, precisávamos de honestidade. Kevin, preciso te contar uma coisa, comecei, e então despejei tudo. A reunião, a confissão de Ethan, as mensagens insistentes, ele aparecendo na minha casa. Kevin me ouviu em silêncio. Quando terminei, ele ficou quieto por tanto tempo que pensei que a ligação havia caído. Kevin, você está aí? Estou, ele disse finalmente, sua voz controlada. Estou só, processando tudo isso. Meu estômago se contraiu. Você está bravo? Bravo? Ele pareceu genuinamente surpreso. Sarah, por que eu estaria bravo com você? Você não fez nada de errado. O alívio me inundou. Eu só. Sei lá. Pensei que você pudesse ficar com ciúmes ou... Estou preocupado, Kevin me interrompeu. Não com ciúmes, mas preocupado com você. O comportamento dele não é normal, Sarah. Isso é assédio. Assédio. A palavra me atingiu como um balde de água fria. Eu tinha estado tão focada na dramaturgia romântica da situação que não havia parado para pensar no que realmente estava acontecendo. Você acha que estou exagerando? Perguntei. Acho que você está minimizando, Kevin respondeu gentilmente. Sarah, ele te disse não, quando você pediu para ele parar de te contactar. Ele apareceu na sua casa sem ser convidado. Essas são red flags sérias. Senti um arrepio na espinha. Você acha que ele pode fazer alguma coisa? Não sei, Kevin disse honestamente. Mas acho que você deveria tomar algumas precauções. Documenta as mensagens, conta para seus pais, talvez conversa com a polícia só para deixar registrado. Kevin, isso não é um pouco demais? Quer dizer, é o Ethan. Ele pode ser um idiota, mas não é perigoso. Sarah, a voz de Kevin ficou mais séria. Você conhece o Ethan que ele permitiu que você conhecesse por 3 anos. O Ethan que estava na reunião da escola, que está mandando essas mensagens, que apareceu na sua casa. Esse você não conhece. Suas palavras me deixaram inquieta. Porque ele estava certo, eu realmente não conhecia essa versão de Ethan. O Ethan que eu havia amado por 3 anos nunca teria me seguido até em casa. O que você acha que eu deveria fazer? Perguntei. Primeiro, bloqueia o número dele em tudo. Segundo, se ele aparecer na sua casa de novo, chama a polícia na hora. Terceiro, talvez acelera sua mudança para o dormitório. Eu já estava planejando me mudar semana que vem. Que tal amanhã? Kevin sugeriu. Eu posso pedir uns dias de folga das aulas preparatórias e ir te ajudar. Se você quiser, claro. Meu coração se aqueceu. Enquanto Ethan estava me deixando desconfortável e ansiosa, Kevin estava oferecendo soluções práticas e apoio real. Você faria isso por mim? Sarah, eu faria qualquer coisa por você. Você sabe disso. Depois que desligamos, fiquei pensando sobre como as duas situações eram diferentes. Ethan alegava me amar, mas suas ações me deixavam assustada e ansiosa. Kevin demonstrava amor através de cuidado, respeito e apoio prático. Na manhã seguinte, acordei com 17 mensagens perdidas de Ethan, todas enviadas durante a madrugada. Não consigo parar de pensar em você. Sempre que fecho os olhos, vejo seu rosto. Você não entende o quanto eu te amo. Por favor, só me dá uma chance. Eu posso ser melhor que ele. Você vai ver que estou certo. As mensagens foram ficando progressivamente mais intensas e menos coerentes.
A última, enviada às 4h37 da manhã, simplesmente dizia: "Você vai voltar para mim. Você tem que voltar." Com as mãos tremendo, bloqueei o número dele em todas as plataformas. Então liguei para Kevin. "Mudança de planos", disse assim que ele atendeu. "Você pode vir hoje?" Kevin chegou na tarde do mesmo dia, dirigindo por 5 horas para me ajudar. Quando abri a porta e o vi parado ali com um sorriso preocupado mas determinado, senti como se finalmente pudesse respirar direito depois de semanas. Era a primeira vez que nos víamos pessoalmente, mas não houve aquele constrangimento típico dos primeiros encontros. Kevin simplesmente me abraçou, e eu me senti em casa. "Oi", ele disse, sorrindo contra meu cabelo. "Oi", respondi, finalmente me permitindo relaxar. Passamos o resto do dia empacotando minhas coisas e carregando o carro. Kevin conheceu meus pais, que ficaram imediatamente encantados com ele. Especialmente quando ele insistiu em ajudar meu pai a consertar uma prateleira que estava bambeando há meses. "Gosto dele", minha mãe sussurrou para mim enquanto Kevin e meu pai estavam distraídos com a prateleira. "Ele te olha como se você fosse a coisa mais preciosa do mundo." E era verdade. Durante todo o dia pude sentir o olhar de Kevin em mim, não obsessivo ou possessivo como os olhares de Ethan tinham se tornado, mas carinhoso e protetor. Estávamos terminando de carregar as últimas caixas quando um carro conhecido estacionou na frente de casa. Meu sangue gelou. "Quem é?" Kevin perguntou, notando minha reação. "Ethan", sussurrei. Kevin imediatamente se posicionou entre mim e o carro, seu corpo tenso. Ethan saiu do veículo e caminhou em nossa direção com uma expressão que não consegui decifrar. "Sarah", ele disse, ignorando completamente Kevin, "precisamos conversar." "Ela já disse que não quer conversar", Kevin respondeu calmamente, mas firmemente. Pela primeira vez, Ethan olhou diretamente para Kevin. O que vi no rosto dele me assustou. Era desdém misturado com algo mais escuro. "E você deve ser o namoradinho virtual", Ethan disse com uma risada cruel. "Finalmente decidiu aparecer pessoalmente?" "Ethan, vai embora", eu disse, minha voz saindo mais fraca do que eu gostaria. "Não até conversarmos", ele respondeu, dando um passo em direção a mim. Kevin se moveu para bloquear seu caminho. "Cara, ela pediu para você ir embora", Kevin disse, sua voz ainda calma mas com uma nota de aviso. "E eu não me lembro de ter perguntado sua opinião", Ethan retrucou, tentando passar por Kevin. O que aconteceu depois foi rápido. Ethan empurrou Kevin, que cambaleou para trás mas manteve o equilíbrio. Em resposta, Kevin simplesmente estendeu o braço, mantendo Ethan à distância sem revidar a agressão. "Sarah", Kevin disse sem tirar os olhos de Ethan, "chama a polícia." "Não", Ethan exclamou, finalmente parecendo perceber a gravidade da situação. "Sarah, você não pode estar falando sério. Você realmente vai chamar a polícia em mim por causa desse cara?" "Vou chamar a polícia porque você não aceita um não como resposta", respondi pegando meu celular. A realidade finalmente pareceu atingir Ethan. Ele olhou para mim, depois para Kevin, depois para o telefone na minha mão. Sua expressão passou da raiva para algo parecido com desespero. "Sarah, por favor. Só quero conversar." 5 minutos. "Não", respondi simplesmente e comecei a discar. Ethan deu mais um passo em minha direção, mas Kevin se moveu novamente, criando uma barreira sólida entre nós. "Você pode ir embora por conta própria ou esperar a polícia chegar", Kevin disse. "Sua escolha." Por um momento pensei que Ethan fosse tentar alguma coisa. Seus punhos estavam cerrados, seu rosto vermelho de raiva. Mas então ele olhou para mim mais uma vez, e o que vi em seus olhos me deu arrepios. "Isso não acabou, Sarah", ele disse baixinho. "Você vai perceber que está cometendo um erro. E quando perceber, não venha correndo atrás de mim." E então ele se virou e foi embora, deixando-nos parados na entrada de casa, meu coração batendo descontroladamente. Kevin me segurou pelos ombros, verificando se eu estava bem. "Você está machucada? Ele te tocou?" "Não, estou bem", murmurei, mas na verdade estava tremendo. "Kevin, obrigada por..." "Não precisa agradecer", ele disse, me puxando para um abraço. "Mas agora temos que ir à polícia mesmo." Isso foi longe demais. Meus pais, que haviam observado tudo da janela, saíram correndo. Meu pai estava furioso. Esse moleque sempre foi arrogante, mas isso... "Sarah, vamos fazer um boletim de ocorrência agora." 1 hora depois, estávamos na delegacia. O policial que nos atendeu levou a situação a sério, especialmente depois que mostrei as mensagens insistentes e contei sobre Ethan aparecer em casa. "Vocês fizeram certo em vir aqui", disse o oficial. "Vamos registrar tudo. Se ele aparecer de novo ou tentar qualquer contato, vocês ligam imediatamente." No dia seguinte, Kevin e eu seguimos para a universidade. Durante a viagem, tentei relaxar, mas ainda me sentia tensa.
Desculpa por você ter que passar por isso, disse para Kevin. Não era assim que eu imaginava nosso primeiro encontro. Sarah, ele parou o carro no acostamento e me olhou seriamente. Pare de se desculpar por coisas que não são sua culpa. O Ethan escolheu agir assim. Você não fez nada de errado. Nos primeiros dias na universidade, consegui me distrair com a novidade do dormitório, as aulas, os novos colegas. Kevin estava no prédio ao lado, e passávamos quase todo o tempo livre juntos. Era tudo o que eu havia sonhado, estudar junto, descobrir a cidade, construir uma vida nova. Foi na terceira semana que soube que Ethan havia conseguido transferir sua matrícula para Avada. Como assim ele está aqui? Perguntei incrédula para minha colega de quarto, que havia me dado a notícia. Vi ele hoje no centro acadêmico, fazendo a transferência de Tsinghua para cá. Ele disse que mudou de ideia sobre o curso. Senti meu estômago despencar. Kevin notou imediatamente minha mudança de humor quando chegou ao meu quarto naquela noite. O que aconteceu? Quando contei, vi a mandíbula dele se contrair. Isso não é coincidência, Sarah. Ele está te perseguindo. Mas o que posso fazer? É uma universidade pública. Ele tem direito de estudar aqui. Tem. Mas não tem direito de te incomodar. Kevin pegou meu celular. Vamos avisar a coordenação de segurança do campus. Eles precisam saber da situação. No dia seguinte, enquanto caminhava para a aula de literatura, o vi. Ethan estava encostado numa árvore perto do prédio de letras, claramente me esperando. Quando nossos olhos se encontraram, ele sorriu e acenou como se fôssemos velhos amigos. Mudei de direção imediatamente, mas ele me seguiu. Sarah, espera. Acelerei o passo, mas ele alcançou meu braço. Por favor, só quero conversar. Olha, eu me inscrevi aqui. Agora podemos ter um recomeço de verdade. Me solta, disse entre dentes, tentando me soltar dele. 5 minutos. É só isso que peço. Ela disse para soltar. Nos viramos. Kevin estava ali, acompanhado de 2 rapazes que eu reconheci como colegas do curso de educação física dele. O trio se aproximou com uma postura que deixou claro que não estavam brincando. Ethan me soltou imediatamente, mas não recuou. Ah, trouxe os amiguinhos? Trouxe testemunhas, Kevin corrigiu. Sarah, você está bem? Estou, respondi, me afastando de Ethan. Ethan, certo? Kevin se dirigiu a ele calmamente. Você tem 2 opções. Pode se afastar da Sarah e continuar seus estudos em paz, ou pode continuar com esse comportamento e descobrir que as consequências vão além de um boletim de ocorrência. Está me ameaçando? Estou te avisando, Kevin respondeu sem alterar o tom. Sarah tem direito de estudar sem ser perseguida. E ela tem pessoas que se importam com ela e vão protegê-la. Ethan olhou para os 3 rapazes. Depois para mim. Sarah, você realmente prefere estar cercada de capangas do que ter uma conversa civilizada comigo? Prefiro estar cercada de pessoas que me respeitam, respondi. Nos dias seguintes, Ethan tentou outras abordagens. Aparecia nos lugares que ele sabia que eu frequentava, se matriculou em disciplinas optativas que eu estava cursando, até tentou se juntar ao grupo de estudos de literatura. Isso está ficando ridículo, disse Kevin uma noite, depois que Ethan havia passado 2 horas na biblioteca sentado a poucas mesas de nós. Fingindo estudar, mas obviamente me observando. Ele não está tecnicamente fazendo nada de errado, eu suspirei. Não pode me impedir de frequentar os mesmos lugares. Pode não ser tecnicamente errado, mas está te deixando desconfortável. E isso não é justo. Kevin tinha razão. Eu estava constantemente tensa, sempre olhando por cima do ombro, escolhendo rotas alternativas para evitar lugares onde Ethan poderia estar. Estava perdendo peso porque não conseguia comer direito, e minhas notas começaram a declinar. Foi então que Kevin teve uma ideia. Sarah, você confia em mim? Claro. Então me deixa lidar com isso. Não vou machucá-lo nem fazer nada ilegal. Mas vou resolver isso de uma vez por todas. Alguns dias depois, soube o que Kevin havia feito quando uma colega me contou rindo. Você viu o que aconteceu com aquele cara, o Ethan? Que vergonha! O que aconteceu? Ah, você não soube. Alguém descobriu todas as redes sociais dele e enviou para a universidade inteira aquelas mensagens que ele mandava para você, junto com os prints da polícia sobre o assédio. Agora todo mundo sabe que tipo de cara ele é. Meu coração disparou. Como assim? Tem mais. Alguém também enviou tudo para Tsinghua, para a família dele e para os empregadores dos pais. O cara está sendo exposto em tudo quanto é lugar. Procurei Kevin imediatamente. Foi você que fez isso? Ele não negou. Ele não ia parar, Sarah. E você estava sofrendo. Às vezes a única forma de lidar com um bully é expor publicamente o que ele realmente é. Kevin, isso pode ter consequências legais para você. Não fiz nada ilegal.
As mensagens eram suas, você tinha direito de compartilhá-las. O boletim de ocorrência é público. Eu só facilitei a distribuição da informação. Eu estava dividida entre admiração e preocupação. E se ele te processar? Com que base? Por espalhar a verdade? Kevin me abraçou. Sarah, você passou 3 anos sendo humilhada por ele. Agora é a vez dele sentir como é. Os resultados foram imediatos e devastadores para Ethan. Em poucos dias, ele se tornou persona non grata na universidade. Ninguém queria se associar com ele. Os professores o tratavam com frieza. Ele foi expulso de todos os grupos de estudo. Quando o encontrei no corredor uma semana depois, ele estava irreconhecível. O cabelo despenteado, olheiras profundas, roupas amarrotadas. Quando me viu, seus olhos se encheram de lágrimas. Sarah, ele disse com voz quebrada, por favor. Fala com ele. Pede para ele parar. Parar o que, Ethan? De contar a verdade? Minha vida está destruída. Meus pais estão furiosos comigo. Perdi minha vaga na Tsinghua. Ninguém aqui fala comigo. Senti uma pontada de... Não exatamente pena, mas algo próximo disso. Ethan, você fez isso consigo mesmo. Cada mensagem, cada vez que apareceu na minha casa, cada vez que me seguiu aqui na universidade. Eu só queria uma chance. Você teve 99 chances. Explode. E quando finalmente disse não, você deveria ter respeitado isso. Mas você escolheu me perseguir, me assediar, me deixar com medo. Agora está enfrentando as consequências das suas ações. Então é isso? Você vai me deixar destruído assim? Olhei para ele, realmente olhei. O garoto dourado que eu havia adorado por 3 anos estava ali, quebrado e desesperado. E eu não sentia nada. Nem raiva, nem satisfação, nem pena. Apenas vazio. Ethan, disse calmamente, você se destruiu sozinho. Eu não tenho nada a ver com isso. Parei e me virei para ele uma última vez. Sabe de uma coisa? Talvez seja bom para você. Talvez agora você aprenda a ser uma pessoa melhor. 3 meses depois, soube que Ethan havia se transferido para uma universidade em outro estado. Aparentemente a pressão social havia se tornado insustentável, e mesmo sua família havia achado melhor ele recomeçar longe dali. Você se sente mal por ele? Kevin perguntou quando contei a notícia. Pensei na pergunta seriamente. Não, respondi finalmente. Sinto que ele finalmente enfrentou as consequências dos seus atos. E talvez isso seja exatamente o que ele precisava. Kevin sorriu e me beijou suavemente. Você é incrível, sabia? Mais forte do que imagina. Só porque tenho você, respondi me encostando nele. Não, Sarah. Você sempre foi forte. Eu só te ajudei a lembrar disso. 6 meses depois, eu e Kevin estávamos de mãos dadas caminhando pelo campus quando recebeu uma mensagem no Instagram. Era de um perfil que eu não reconheci, mas quando abri, meu sangue gelou. Era Ethan. Ou pelo menos, uma versão muito diferente dele. Estava mais magro, o cabelo cortado curto, sem aquele sorriso confiante que eu lembrava. A mensagem era simples. Sarah, sei que você provavelmente vai deletar isso sem ler, mas preciso dizer. Faz 6 meses que estou fazendo terapia. Meu psicólogo me ajudou a entender que o que eu fiz com você foi assédio, e que meu amor era na verdade obsessão e controle. Eu me odeio pelo que fiz. Não estou pedindo perdão, sei que não mereço. Só queria que você soubesse que entendo agora. Você merecia muito melhor do que eu algum dia poderia ser. Espero que seja feliz. De verdade. Mostrei a mensagem para Kevin. O que você acha? Ele leu pensativo. Acho que talvez ele realmente tenha aprendido alguma coisa. Mas isso não muda nada entre vocês. Eu sei. Deletei a mensagem sem responder. Ele fez a coisa certa ao não esperar uma resposta. E você fez a coisa certa ao não dar uma. 2 anos depois, me formei em letras com honras. Kevin, em educação física. Estávamos planejando nos casar no verão seguinte. Você já se pergunta como sua vida seria se tivesse ficado com o Ethan? Kevin perguntou uma noite, enquanto estávamos planejando nosso futuro juntos. Não, respondi sem hesitar. Porque agora eu sei a diferença entre obsessão e amor real. Entre querer possuir alguém e querer construir algo junto com alguém. E qual é a diferença? Sorri e o beijei. A diferença é que você me faz querer ser a melhor versão de mim mesma, não uma versão de mim que você quer que eu seja. A diferença é que nosso amor me dá asas, não correntes. Kevin sorriu de volta. Eu te amo, Sarah. A Sarah real, não uma fantasia. E eu te amo também. Para sempre. Naquela noite, enquanto Kevin dormia ao meu lado, pensei em toda a jornada que me trouxe até ali. 3 anos desperdiçados perseguindo alguém que nunca me viu de verdade, seguidos de 3 anos construindo algo real com alguém que me amava pelo que eu era.
Ethan havia sido uma lição dolorosa, mas necessária. Ele me ensinou o que eu não queria em um relacionamento, me preparou para reconhecer o que eu realmente merecia. E no final, sua crueldade havia me levado exatamente para onde eu precisava estar. Às vezes, as maiores bênçãos vêm disfarçadas das piores experiências. E às vezes a melhor vingança não é a destruição da pessoa que te machucou, mas a construção de uma vida tão plena e feliz que eles se tornam completamente irrelevantes. Eu havia encontrado meu final feliz, e pela primeira vez na vida, tinha certeza absoluta de que estava exatamente onde deveria estar.